A paz, igreja. Há 10 anos, a nossa irmã Lívia, membra da nossa igreja, vive e serve a igreja na Estônia. Ela é casada desde 2017 com também missionário Mark e juntos eles desenvolvem um trabalho missionário voltado para a educação cristã e discipulado. Essa é a primeira parte da entrevista com a Lívia. E essa entrevista vai nos ajudar a entender mais sobre a Estônia, sobre o trabalho missionário por lá e também sobre o início da caminhada dela na missão. Essa entrevista foi possível através de um questionário que foi disponibilizado em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Vocês, nossos irmãos, nos ajudaram colaborando com algumas perguntas, mas, como não era necessário se identificar, nem todas as perguntas vão ser atribuídas ao seu autor. A paz, Lívia! Então, gostaríamos de saber como surgiu o seu chamado para a missão e quais foram os seus incentivadores e referências para você seguir essa decisão. Senhor, para você, Júlia, para quem estiver assistindo. Meu primeiro contato com o trabalho missionário fora da igreja local foi como tradutora. Eu ainda adolescente, eu comecei a estudar inglês, eu falava inglês, e havia algumas oportunidades de trabalho missionário, né, e geralmente era com missionários americanos que vinham para o Brasil, e eu era a ponte na comunicação. Então, eu traduzia tanto do inglês para o português, como do português para o inglês, e com isso eu acabava indo para muitos projetos missionários com essa função, que era uma função de espectadora, né? Ela não era muito ativa, era mais... Eu observava muito e eu ajudava na comunicação. Era relevante, porque sem o tradutor não tinha comunicação, mas eu sentia que era mais de espectadora, assim, eu não pregava, eu não aconselhava, né? Eu estava ali fazendo uma ponte. E essas oportunidades foram se multiplicando, e aos poucos eu fui passando de espectadora a agente, né? Foi um processo meio que natural. E dali para frente eu fui me envolvendo com outros projetos missionários, tanto na igreja local, como dentro da Federação de Jovens. E foi muito assim, foi uma coisa natural, foi acontecendo gradativamente, mas a princípio foi através da tradução. Essa foi a minha primeira oportunidade missionária. E você me perguntou sobre incentivadores, né? Muito engraçado isso, porque referências e incentivadores, para mim, eles estão na mesma categoria. Hoje, quando eu olho assim para trás, que eu vejo todo o processo, desde a minha conversão até chegar à Estônia, e até mesmo na Estônia, eu vejo como Deus foi providenciando incentivadores em diferentes momentos, e eu acho que tem gente que nem sabe que foi meu incentivador em determinados momentos, né? E eu acho que a primeira grande memória que eu tenho de incentivo veio do Ministério de Louvor da Igreja Metodista em Realengo, na época com o André Ricardo e o Mazinho, o Aldemar Boechat, que eu acho que hoje é pastor, né? E nessa época eles foram assim fundamentais, porque tanto o Ricardo com a Beth, o Mazinho com a Elisângela, eles para mim eram referências de liderança, pessoas muito acessíveis, né? Pessoas muito disponíveis sempre. E isso foi me ensinando muita coisa sobre liderança, sobre comunidade, sobre comunhão, sobre união, e outras pessoas também no ministério que foram muito importantes para a minha formação. Eu acho que se eu der nomes, eu vou estar sendo injusta, porque eu não vou conseguir falar de todo mundo. Né? E essa é a minha primeira grande memória de referência. Mais tarde, junto com essas experiências de trabalho missionário, eu conheci um senhor americano, o nome dele é Harry Berger, com a esposa dele, a Margie. Eles se tornaram talvez as pessoas que mais investiram nesse sentido de me incentivar a seguir as coisas que eu achava que eu devia seguir, né? E eles foram os primeiros que me disseram, assim, claramente, que eles sentiam que eu tinha um chamado para a Estônia, que era uma coisa que eu sentia, mas eu não tinha sentido, eu não tinha confirmação externa, era uma coisa que estava muito dentro do meu coração só. E eles confirmaram aquilo, e mais tarde outras confirmações foram surgindo. Em várias fases houve
vários incentivadores e referências, que eu acho que foi muito importante para mim e continua sendo importante. A Estônia é um país europeu pouco conhecido por nós. Não ouvimos falar dele nos noticiários. Como a sua família e seus amigos reagiram ao saber que você iria para lá? Reações foram diferentes. Primeiro havia muito receio, porque apesar de não se saber muito da Estônia, sabia-se que a Estônia era parte da União Soviética e era tudo que se sabia. Não tinha muita referência, né? Até eu mesma já tinha vindo aqui 3 vezes em projetos missionários, mas eu não tinha dimensão de tudo. Eu tinha vindo no verão, nunca tinha pego o inverno. Então, existia um pouco de receio das pessoas, até porque a minha vida no Brasil estava, de certa forma, estabelecida. Eu tinha um trabalho que eu gostava, minha profissão, minha vida, minhas coisas. Então, de repente, pareceu assim, que eu estava largando tudo e indo embora, e sem nenhum tipo de cuidado, né? Para muita gente, eu acho que pareceu isso, que eu estava sendo inconsequente. Mas por trás, ali nos bastidores, tinha uma certa rede de apoio, né? E isso é importante também, você ter um pouco ter um pouco não, ter muito cuidado nas decisões que você toma, porque na minha cabeça era assim, eu vou, se não der certo eu volto. Para mim era isso, né? E se eu vou, se eu não gostar eu volto, eu vou, se eu ver que não é isso eu volto. Eu tinha essa noção, tanto que eu tinha passagem para ir, passagem para voltar, né? Eu não tinha só passagem de ida, eu tinha de ida e de volta. E a minha passagem de volta ela podia ser modificada. Então, eu estava tranquila nesse sentido. Mas havia medo, havia incentivo. Teve muita gente na Metodista que me ajudou muito, que me ajudou financeiramente, que me ajudou com oração, que me ajudou com incentivo, que me ajudou a levantar recursos. Teve de tudo, assim, teve muito apoio, mas também teve muito descrédito, né? E assim, eu tive que escolher as vozes que eu ia escutar, porque tinha também muito descrédito. Então, foi assim, muita gente achou que eu estava doida, muita gente falou para mim que eu estava sendo inconsequente, mas eu acho que é isso, é a falta de conhecimento, a falta de noção, né? Eu já tinha vindo aqui 3 vezes, então eu tinha um pouco de noção, eu sabia quem eram as pessoas, eu sabia como a coisa funcionava, mas eu acho que para a maioria das pessoas, naquele momento, eu parecia um pouco, assim, inconsequente, mas faz parte, né? Então, irmãos, até aqui soubemos o início da trajetória da irmã Lívia, né, o despertamento da missão em relação à Estônia. Mas o assunto é grande, a gente ainda tem muitas perguntas, quer saber conselhos, como foi a chegada lá, curiosidades sobre esse país que pouca gente conhece, não é mesmo? Então, amanhã a gente vai estar liberando a segunda parte dessa entrevista que tá super legal. Então, não perca, só tá seguindo aí nossas redes sociais para todas as atualizações, tá? Igreja Metodista em Realengo. Curta, compartilha, comenta aí, deixa um recadinho pra Lívia, tá bom? Até amanhã!